Irmãos, que a graça do Senhor Jesus e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Espero que todos estejam bem, família abençoada, que Deus esteja trabalhando realmente no coração de todos. Eu venho, através desse vídeo, deixar uma palavra ao coração de vocês, irmãos. Como pastor, tenho andado muito preocupado, viu, irmãos, com a situação como está, coisas que têm acontecido. Eu não sei se vocês estão lembrados disso, mas logo que começou essa pandemia, que nos foi solicitado a quarentena para que a gente suspendesse os cultos. Em uma das mensagens, eu acredito que uma das primeiras, eu cheguei a comentar com vocês de uma visão que Deus tinha nos dado, né? E na verdade não foi uma visão, foi um sonho. Logo pela manhã eu fui despertado com esse sonho, e nesse sonho eu havia dito a vocês que muitas coisas eram lançadas do céu sobre a terra. É como se caísse crateras, bolas de fogo. Enfim, não era uma coisa única, eram muitas coisas caindo do céu sobre a terra, e essas coisas vinham sobre a vida de todos os homens, e como eu disse na época, essas pedras, né, parecendo, como é que diz a palavra? Os meteoros, mas não eram meteoros, mas vamos usar essa palavra para te deixar mais claro, tá bom? E vinha com muita intensidade sobre a cidade, e as pessoas corriam, e aquilo caía sobre a vida das pessoas, caía sobre casas, sobre prédios e até sobre igrejas, como eu disse na época. Até igrejas eram alcançadas por aquelas coisas que caíam do céu, né? E eu fiquei sem entender naquele dia aquele sonho. Acordei bem aflito, né? Fui orar a Deus, e logo depois começou a divulgar, né, a respeito dessa pandemia que estava se iniciando em alguns países e que estava chegando aqui no Brasil. E aquilo me preocupou, irmãos, porque eu entendi que tinha uma coisa a ver com a outra, entendeu? Nosso país, infelizmente, ele foi alvo também dessa pandemia, e nós sabemos que essas coisas já estão, né, determinadas por Deus, para vir sobre a sorte da humanidade. Isso faz parte do juízo de Deus também sobre o povo, né, irmãos? Sobre toda geração, de uma forma genérica. Isso vem sobre a vida de todas as nações, e nós sabemos que Deus tem cuidado da nossa vida. Mas se nós olharmos de fato a história de Israel nos serve de pano de fundo para todas as coisas que normalmente acontecem no mundo, né, irmãos? Nós que somos de Deus, entendemos o propósito, né, de Deus em cada situação. E o preocupante, querido, é que realmente isso que está acontecendo, esses dias difíceis, a impressão que se dá é que, primeiro, o povo parece que, a princípio, até ficou meio temeroso, mas hoje em dia nós vemos que parece que as pessoas não estão mais com receio, não estão mais com medo, não estão se cuidando, né? Estão de qualquer jeito. A gente percebe isso no comércio, a gente percebe isso nos bares, nas adegas da vida, nos bailes, nas festas, e até no nosso trânsito normal, né, irmãos? A gente percebe que as pessoas não têm estado muito preocupadas com isso, não. E quem acompanha de perto, nós que fazemos parte de uma igreja, e quem faz parte de uma igreja tem um relacionamento muito mais amplo, né, com pessoas, com vidas. A gente sabe de muito mais coisas que muitas vezes uma pessoa é comum, né?
porque nós estamos interagindo com várias pessoas e, infelizmente, as notícias não têm sido boas, irmãos. A gente tem orado por muitos casos que Deus tem abençoado, Deus tem curado, mas também a gente tem visto a morte chegar de perto, né? Nas nossas igrejas, próximo das casas de pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, e algumas vidas têm sido ceifadas mesmo, né? E nós precisamos entender, irmãos, que como os filhos de Deus, nós temos que passar por esse processo acreditando que Deus ele é soberano e ele é Senhor. Nada acontece, querido, sem que haja a permissão de Deus. Por isso, eu quero que você entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele age no nosso coração e na nossa vida, nos fortalecendo. Deus certamente há de nos abençoar. Deus certamente está nos guardando, nos protegendo. Nós temos que fazer a nossa parte. Isso nós temos que fazer, irmãos. Nós não podemos tentar a Deus de maneira nenhuma, né? Inclusive, alguns irmãos têm me questionado, pastor, quando é que você vai abrir igreja? Já tem igreja sendo aberta? e às vezes dá vontade de rir, irmãos, porque pessoas que me perguntam, que me cobram, são pessoas que não vão nos cultos. Você sabe o que eu estou falando, né? Aparece cada 15 dias, é um ou outro que cobra que são crentes assíduos, que realmente estão no culto. Mas tem uns, irmãos, que a vontade que dá é de rir quando fazem essa pergunta, entendeu? Dá vontade de chegar e falar, o que é? Tá cansado de ficar em casa já? Precisa dar um passeio na igreja? Tá sentindo falta? É triste isso, irmãos, mas essa é uma realidade que pastores vivem, né? Pastor vive esse tipo de realidade. Infelizmente, nem todos têm o prazer, nem todos se alegram, né, de estar na casa do Senhor, mas nós precisamos estar na casa do Senhor. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão humana, né, pelas mãos dos homens, que o Senhor habita no nosso coração. Mas a igreja é a assembleia, é o local que ele determinou para que a gente, como membro, estivesse se reunindo, né? Para que a gente pudesse formar um corpo naquele local onde a gente mora, para servir de instrumento de Deus para a salvação dos homens, né? Então é importante que a gente congregue, que a gente exerça os nossos dons, exerça o nosso ministério. É para isso que nós fomos chamados, não é? E nós temos que louvar a Deus, querido, porque nós estamos numa época em que a tecnologia, ela existe, entendeu? E ela está bem avançada. Hoje nós temos o recurso da live, nós temos o recurso do Facebook, né? Temos o recurso do YouTube. Mas e se essas outras pandemias que a história já viveu, como por exemplo no começo do século XX, a gripe espanhola, aquela que veio antes até dela, no final do século XIX, né? Que também muitas pessoas morreram. Como é que os irmãos faziam, querido? Eles, da mesma maneira, eles eram impedidos de estarem congregando. E os pastores, os irmãos não tinham Face, não tinham uma maneira de estar pastoreando a vida do rebanho, não é isso? E eles viviam naquela fé, naquela esperança e se alimentavam da palavra de Deus em suas casas, querido. Infelizmente, hoje, muitas pessoas ainda não criaram o hábito na pandemia de estar lendo a palavra de Deus e nem de estar tirando momentos preciosos de oração. Não estou falando com aqueles que continuam na sua rotina de trabalho, mas mesmo aqueles que continuam na sua rotina de trabalho têm as suas noites mais livres, né? Que afinal de contas não deveriam estar saindo, né? E poderiam ter mais tempo, que nem, por exemplo, nos dias de culto que nós temos em nossa igreja, quando estávamos, os nossos dias são de terças, quintas e domingo. Será que os irmãos estão lembrando na terça-feira, às 8 horas da noite, de estarem buscando ao Senhor? Porque é o horário do nosso culto de intercessão. Eu já pensei em fazermos uma live, né? Direto da igreja a respeito disso. Mas é necessário, eu me pergunto, querido? Isso é necessário? Será que os irmãos não se deram conta ainda, querido, que há um tempo de preparo, que há uma exortação da parte do Senhor, em que ele diz, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E quando a gente fala isso, a impressão que dá é que a gente está falando de morte, né? Tem que se preparar para encontrar com Jesus, porque ele está vindo. Não, amado. A gente precisa se preparar para se encontrar com Deus
todos os dias, todas as horas, para um momento de oração. A gente precisa se preparar e naquela hora a gente vai se encontrar com Deus em oração. A gente precisa, talvez aí no nosso dia também, tirar uns 15 minutos para nós louvarmos a Deus. Né? Vocês não têm o hábito de postarem músicas, louvores? E de repente aí, se você fizer uma seleção de hinos e entrar ali no teu quarto e deixar tocar esses louvores aí e você começar a cantar sozinho ali como adoração a Deus, só você e Deus, querido, viu? Você se envolver por essas adorações, você vai ver que realmente Deus vai estar abençoando a sua vida. Amado, o desejo do meu coração é que você, no final dessa pandemia, esteja muito mais forte espiritualmente do que quando ela começou. Que você não esteja fraco na fé, não porque está deixando de congregar. Porque, na verdade, ninguém deixou de congregar. O que nós deixamos é de ir à igreja, né? Por um motivo de força maior. Mas nós nunca deixamos de estar congregando-nos, né? Como irmãos, nos unindo através do WhatsApp, ouvindo uma mensagem. E tem uma coisa que me deixa muito triste e às vezes eu fico até pensando. Eu peço para os irmãos, os pastores, né, estarem gravando um vídeo, como eu estou fazendo um vídeo agora, para postar, para que os irmãos possam assistir e ver. Mas algumas pessoas disseram, pastor, não grava vídeo muito longo não, porque as pessoas não ouvem. Eu fico me perguntando, irmãos, os irmãos não estão indo à igreja. Se não conseguem ouvir a mensagem de um pastor da sua igreja, aquele que pastoreia, que Deus colocou para estar se alimentando, né? Os nossos pastores, os irmãos que Deus levantou para estarem nos alimentando com a palavra. Se a gente não consegue ouvir um vídeo, irmãos, de uma mensagem por um período aí de 20 minutos, meia hora, 40 minutos que seja, nós estamos com algum problema espiritual e muito sério, querido. Porque a gente consegue ficar diante de uma televisão, assistir uma novela, assistir um filme, assistir um futebol, e não importa o tempo que isso passa, né? Isso deixa a gente muito entristecido. E outra coisa que também me deixa muito pensativo, irmãos, é que de vez em quando nós postamos alguns vídeos no Facebook e mal o vídeo foi postado, tá? Para os irmãos terem uma ideia. A duração do vídeo às vezes é 15 minutos, 20 minutos. Não faz 2 minutos que o vídeo foi postado, a gente já vê que tem gente lá curtindo. Tem irmãos dando sinalzinho lá de positivo. E a gente vê, irmãos, que esse positivo não é por conta da palavra que foi pregada. Foi pelo ato da gente ter postado o vídeo, porque não daria tempo ainda dos irmãos estarem ouvindo a palavra. Isso não estou falando só da minha pregação, da minha mensagem, do meu vídeo. Eu estou falando de todos os irmãos que postam vídeos na internet. Percebe isso? Você mal coloca, já tem um like lá, né? Um positivo. A pessoa nem ouviu tua pregação. Então, às vezes eu fico me perguntando, será que esse tempo, esse período que a gente passa, né? Porque não é fácil gravar um vídeo. Ou melhor, o vídeo não é difícil fazer, o difícil é postar, né? Porque a internet nem sempre é boa. Por exemplo, para ir pro Facebook um vídeo que eu faço, às vezes eu começo a postar aqui em casa em torno da meia-noite e ele vai ficar pronto 5 horas da manhã. 6 horas da manhã é que ele vai entrar no Face. Então, irmãos, é delicado. Alguns que gravam em celular, tem trabalho para estarem transportando para entrar no Zap da igreja. Eu queria pedir a vocês, querido, que vocês valorizassem um pouco mais aquilo que Deus tem proporcionado para você estar vivendo, viu? Valorize os pregadores da tua igreja, irmãos que foram levantados e irmãs que foram levantadas pelo Senhor para estar alimentando a tua fé. Dê um pouquinho mais atenção às pregações, aos louvores, tá bom? Esse devocional que a gente faz todo dia, ele tem um propósito, chamar a tua atenção para que você comece o dia na presença do Senhor. Nem todos, eu sei, têm a oportunidade de logo cedo estarem vendo, né? Estão indo para o seu trabalho, às vezes alguns já estão no trabalho, mas eu tenho certeza, querido, que durante o teu dia, cada pedacinho que você ouvir, você vai ser alimentado e Deus vai abençoar a sua vida. Viu? E eu quero nesse vídeo, amado, compartilhar com você
né? Isso não é a palavra, isso é o pastor conversando com as ovelhas. Mas agora eu quero entrar numa palavra. E eu quero pedir licença para você para estar lendo um texto muito impressionante impressionante não, muito marcante, de um homem que viveu a sua vida servindo o Senhor, por toda a sua vida. Ele morreu com mais de 80 anos, né, ainda servindo o Senhor. Estou falando do nosso pastor Elben César, né? Ele foi um grande pregador da palavra do Senhor, né? Foi diretor de algumas revistas importantes, inclusive a Ultimato. E ele escreveu um artigo uma certa vez, e eu achei esse artigo, estava procurando ele e achei, que fala a respeito da demora, né? E eu queria ler com você. Só que antes de ler esse texto, eu queria ler com você o livro de Abacuque, no capítulo 2, o versículo de número 3. Ele fala assim, ó: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Em cima dessa leitura, querido, bíblica, esse profeta usado por Deus para falar com a nação judaica, a respeito de um tempo em que eles não entendiam, mas que Deus estava falando justamente do Messias, do Cristo, né? Do Salvador, Jesus. Jesus ele veio, tempo se cumpriu, né? Mas tem muitas coisas ainda para se cumprir, não só na nossa vida pessoal, mas também no parâmetro do nosso ministério, da obra de Deus num todo. Então eu quero ler para você esse texto e presta bastante atenção ao que ele fala, tá bom? O tema é assim: ainda que demore, continue esperando. Ele diz: às vezes temos pressa de menos, outras vezes pressa demais. Em algumas ocasiões, Deus nos apressa, e em outras, Ele nos manda esperar. Por um lado, somos morosos nas tomadas de decisões mais difíceis e na negação da vontade própria. Por outro, não sabemos esperar calmamente pelos frutos da obediência, pelo momento de alívio, pelo galardão final, pelo retorno de Jesus em poder e glória. E deixa eu dar um tempinho aqui e falar a respeito de alguma coisa, irmão, sobre o tempo, a impaciência, né? Ele falou que muitas vezes aqui nós não sabemos esperar calmamente pelos frutos da obediência. Muitas pessoas às vezes nos procuram pedindo uma direção de Deus, e Deus dá uma direção, irmãos, e parece que aquilo que a gente fala não era aquilo que a pessoa queria ouvir, e ela não se contenta com aquilo, ela não se conforma com aquilo, e ela fica receosa de tomar uma decisão. Então o que ela faz? Ela começa a procurar outras pessoas para ver se Deus confirma aquilo que a gente está falando. Entendeu, irmãos? Isso é complicado o ser humano. Ainda mais de uma pessoa que tem dentro da vida dela o Espírito Santo, que é o guia, que é o conselheiro. Então, se há um problema na vida de alguém, é dessa pessoa que está sendo impaciente. Ela não está exercendo o domínio próprio. Pois se Deus falou para ela esperar, se Deus falou que vai fazer, se Deus falou para aguardar, por que ficar insistindo, querido? Quer pagar o preço da rebeldia? Isso é uma desobediência, isso é tentar a Deus. Às vezes fica questionando por que a bênção não vem. É muito simples, é só olhar para a tua vida, para a tua postura, para a tua posição. Eu me lembro de uma certa irmã que congregava conosco em Arthur Alvim, uma época. Ela, devido a alguns problemas que tinha na igreja, ela resolveu mudar de igreja, e quando ela foi para uma outra igreja, Deus usou um irmão que estava ministrando a palavra e disse de uma forma muito clara para ela. O irmão não a conhecia, não sabia quem era, mas Deus usou aquele homem para questioná-la, dizendo: o que você está fazendo aqui, que não é a sua igreja? Sabe por quê? Porque aquela irmã, ela tinha um ministério.
Deus a tinha colocado naquele local para servir. E por causa de uma coisa, né? Toma-se uma decisão assim precipitada por causa de mágoa. Amado, se tem alguém que tem que ter mágoa, esse alguém é Deus. E ele é bem resolvido e ele não tem mágoa. Ele nos perdoou. E ele diz que devemos também perdoar. Se nós temos dificuldade de perdoar, nós temos que pedir a ajuda dele em oração. Fala, Senhor, tira do nosso coração essa mágoa, essa ira, para que essas coisas, irmãos, não venham empacar o nosso ministério. Nós estamos num processo difícil, né? Algumas coisas, como pastor, eu estou percebendo de forma muito mais clara, agora que nós estamos distante, na vida de muitos irmãos que estão em casa, que eu não estou tendo contato, que eu não estou vendo, né? Só sei notícias, só a gente conversando, mas que algumas decisões a gente vai ter que tomar depois da volta aos cultos. Algumas coisas vão ser mudadas, não é isso? Por conta de algumas situações que Deus tem trazido ao esclarecimento. Mas bem, entenderam um pouquinho, né, irmãos, a respeito de tempo? A gente é um pouquinho apressado, né? E aqui está falando a respeito de uma visão que Deus havia dado ao profeta, que haveria de se cumprir e que o povo deveria aguardar. Esse irmão lhe continua dizendo o seguinte: mas desde a queda, somos obrigados a esperar. A serpente já feriu o calcanhar do descendente da mulher, conforme fala Gênesis 3,14. Mas ainda não vemos toda a cabeça da serpente esmagada, conforme fala a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 16, verso 20. O que fala nesse texto, irmãos? Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Interessante que aqui fala em breve. Esse em breve, irmãos, vai ser quando essa brevidade? O dia que Jesus der cabo de todas as coisas. O dia do fim. E na ótica de Deus, o fim é breve. Mas a gente olha a história, no nosso tempo real, já se passaram mais de 2000 anos que isso foi escrito. Então nós precisamos entender, amado, que o tempo ele é complicado para a gente entender. É por isso que a gente que é de Deus, que é filho de Deus, precisa aprender a viver de uma forma muito mais realista, né? O nosso tempo e aproveitar muito mais daquilo que Deus nos dá. E fala assim, olha, Jesus já venceu a morte, mas ela ainda é o rei dos temores. Isso fala em Jó 18,14. Aquele monstro cujo lábio inferior toca a terra e o céu, e o superior o céu, de modo a engolir tudo. Uma das coisas mais bonitas, uma das palavras mais bonitas de encorajamento na prática da espera está no livro do profeta Abacuque, que é justamente esse texto que eu li para você a respeito da visão. O importante é que as promessas de Deus existem, viu? E é impossível que Deus minta. Essa impossibilidade de mentir faz parte da natureza divina. Deus não é homem para que minta. A impossibilidade é mais estrutural do que ética. Quem faz a promessa é o Deus que não pode mentir. A demora, ela é relativa. O próprio Jesus garante que Deus fará justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado em defendê-los. Além da arte da espera, você precisa aprender a arte de tomar posse daquilo que ele realmente promete, mesmo sem ver com os olhos naturais e sem agarrar com as mãos. A exortação de Abacuque lhe diz respeito. Ainda que a cessação da dor, a ressurreição, a plenitude da salvação, a apoteose, os novos céus e a nova terra, a vida eterna, demorem, espere-os, porque eles certamente virão e não se atrasarão. Na verdade, temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, aqui e além do véu. Hebreus
6,19. A âncora é o símbolo clássico e universal da estabilidade. Onde você tem lançado a tua âncora, irmãos? Querido, estamos vivendo momentos delicados, mas eu acredito que Deus é fiel e tem cuidado da nossa vida. Vamos continuar orando, viu? Vamos continuar firmes na presença do Senhor, congregando. Eu gostaria que você fosse mais ativo, viu? Que você visse os nossos vídeos. É interessante que às vezes eu converso com alguns irmãos e pergunto: irmão, você está vendo as mensagens, o vídeo? E o crente que sabe que não pode mentir, que não deve mentir, ele fica todo sem graça. Ele começa a dar desculpa. Pastor, sabe o que é? Não, eu não sei o que é, irmãos. Eu não consigo entender que um ser humano que se diz ser crente no Senhor Jesus, fiel a Deus, amante da alma de Deus, que se envolve com a palavra do Senhor, não tenha no seu dia a possibilidade de separar 20 minutos, meia hora, para se alimentar espiritualmente por conta de alguma coisa que aconteceu. Sinto muito, querido, mas o seu tempo está mal administrado e você precisa dar um jeito nisso. Se você quer chegar no céu de glória, se você quer passar por esses processos glorificando a Deus, glorifique, tá? Louve ao Senhor. As pragas estão aí, a peste está por aí. E o interessante que eu ouvi uma irmã uma certa vez profetizando, logo no início desta pandemia, e ela dizia o seguinte: a morte também vai entrar dentro da minha casa. Eu vi essa profecia de uma irmã, e a gente tem visto isso acontecer, irmãos. Não podemos julgar as pessoas que Deus está levando, qual o critério que Ele está estabelecendo para isso. Mas a verdade é que alguns de nós está sendo recolhido pelo Senhor. Então nós precisamos estar firmes, constantes e perseverantes, porque Deus, Ele é soberano. Que você tenha um dia abençoado, um dia maravilhoso e continue acreditando. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E saiba de uma coisa: se Deus tem uma obra na tua vida, querido, se Deus tem uma obra na tua vida, você está sendo fiel a Deus, perseverante no Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai te guardar. Você vai passar por esse processo, sim. A morte não vai atingir a tua vida, viu? Porque você está firme e perseverando, e Deus ainda tem coisas a cumprir na tua vida. Então fique com essa palavra, querido. Que Deus abençoe a tua vida, e eu queria te convidar para um momento de oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero nessa hora preciosa, Jesus, em que gravo este vídeo, Pai, que a tua graça, Senhor, possa vir sobre a vida daquele que assiste, daquele que ouve, independente do dia, da hora que ele vai estar me ouvindo, me vendo, Pai amado, que a tua graça, Senhor, possa entrar na vida deles e o Senhor ser glorificado nisso. Abençoe essas famílias, ó Senhor, abençoe a igreja, Senhor, em Vila Inhoconé, abençoe as nossas igrejas do Brasil para Cristo, Senhor, em todo o estado de São Paulo, e no Brasil e no mundo, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos, ó Deus, que professam a mesma fé, Senhor, que professamos em toda parte do mundo, Senhor. Dá fortaleza, Senhor, e firma-os na tua presença. É minha oração, ó Deus vivo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cuida das famílias, ó Deus vivo, da nossa igreja. Cuida, Senhor, dos casais, Pai amado. Cuida dos filhos, ó Senhor. Cuida dos ministros da tua palavra. Cuida, Senhor, daqueles que trabalham na área do louvor, Senhor amado, da adoração. Cuida deles, Pai Santo, que o fogo não apague, Senhor. Pelo contrário, que possa estar aumentando a cada dia, Senhor. Que a sede possa vir, Senhor amado, da tua palavra, para a glória do teu santo nome. Te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor. Amém?